Shalom de Cristo para você, aqui é o apóstolo Miqueias Castrezzi e nós estamos em mais uma aula da Escola Inene, uma escola apostólica e profética, ativando o teu espírito no movimento e no mover, aliás, espiritual de Deus para a tua vida. Desde já eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo e enviá-lo para mais pessoas, a fim da gente promover o crescimento do reino de Deus. Amém, meu irmão? Nós vamos falar hoje aqui acerca de como impedir as bênçãos de Deus na nossa vida e, ao mesmo tempo, como romper ciclos de maldição, como quebrar ciclos de maldição na nossa vida. Eu quero tratar essas aulas de uma forma rápida e sucinta para que o teu espírito possa ser edificado e para que você possa também depois pesquisar e estudar mais aquilo que nós estamos falando aqui nessa aula. Então, 3 características básicas e principais de como nós impedimos que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida. Você vai acompanhar na tela junto comigo. O primeiro modo de você impedir a bênção de Deus é você desvalorizar as alianças que você tem e que Deus promoveu com os homens de Deus. Josué, capítulo de número 9, verso 16 a verso 27, você vai ver a história de Josué e os gibeonitas. Eu quero que você depois estude essa palavra. Eu não vou ler aqui tudo para não ficar extenso, mas houve uma desvalorização de alianças, houve uma quebra de alianças. E toda quebra de aliança com os homens de Deus, toda vez que você quebra uma aliança com aquele que tem aliança com Deus, você impede as bênçãos do Senhor de vir e fluir na sua vida. Se você fez um voto com o Senhor, ou você fez um voto com um homem de Deus, mantenha a sua palavra. Seja fiel a essa palavra, seja fiel e leal a essa aliança. Porque uma aliança quebrada, ela faz com que você seja penalizado no teu espírito. Ela faz com que você impeça as bênçãos de Deus de fluir sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tudo aquilo que Deus deseja fazer fluir na sua vida. Então, como impedimos as bênçãos de Deus na nossa vida? Primeiro, quando nós desvalorizamos alianças com os homens de Deus. Então, vamos manter a nossa palavra com a palavra do Senhor, com o voto e o propósito que nós tratamos e fizemos com os homens de Deus. Segunda característica de como impedimos as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós impedimos as bênçãos quando somos influenciados por más notícias e por seduções. O profeta Ananias, que era da região de Gibeão, você leia lá em Jeremias 28, 1 e 15, Ananias foi um falso profeta que viveu na época de Jeremias, criando falsas expectativas. Ainda que as notícias fossem agradáveis de se ouvir, não representavam a vontade de Deus para o povo. Ou seja, quando nós estamos atrás de profetas que não profetizam o coração de Deus, quando nós ouvimos seduções ministeriais, quando nós ouvimos seduções emocionais, quando nós ouvimos seduções sexuais, quando nós ouvimos todo e qualquer tipo de palavra de sedução ou de más notícias, ou seja, notícias que não revelam de fato a vontade plena e absoluta do Deus eterno, nós impedimos que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida. Muitas pessoas têm me procurado e revisto profecias que têm recebido. Muitas pessoas têm me procurado e contado coisas que você ficaria de cabelo em pé. Tudo firmado em notícias falsas. Tudo firmado em uma profecia, em uma revelação que não passa de um revelamento da alma e não uma revelação genuína
do altar de Deus. Então, estas coisas nos influenciam por más notícias. E geralmente más notícias vêm disfarçado de boas notícias, né? Então, más notícias e seduções nos influenciam para que nós deixemos de receber de fato as bênçãos do Deus eterno. E é nesta hora que nós travamos, nós colocamos uma tampa naquilo que faria fluir em nós as bênçãos de Deus. Terceira característica que impede as bênçãos de Deus na nossa vida é agir com injustiça para com aqueles que são nossos parceiros e nossos cooperadores. Você pode ler lá em 2 Samuel 21, 1 e 2. O altar manifesta a nossa aliança com Deus. Saul manda matar os gibeonitas e traz uma praga de fome que durou 3 anos consecutivos em Israel. Nós precisamos, em toda nossa vida, agir com justiça divina, agir com equidade. Justiça é trazer equilíbrio a uma nação. Justiça é trazer equilíbrio a uma cidade. Justiça é trazer equilíbrio a um povo, a uma vida, a uma família. Quando você age com justiça, você age de forma correta, você foge da iniquidade, você foge do padrão do pecado, você foge do padrão inserido no meio do povo, aonde pede-se por igualdade. Nem sempre agir com igualdade é agir com justiça. Nós precisamos analisar caso a caso, nós precisamos agir conforme o altar de Deus, não conforme a voz do povo, mas conforme o altar do Senhor. Então, o que gera o impedimento de bênçãos é quando nós agimos com injustiça, é quando nós não colocamos acima de tudo os padrões e princípios da palavra de Deus, que são princípios justos. O altar de Deus, ele é baseado e ele é estabilizado por justiça. O Senhor é justo. O Senhor, antes de amar alguém, ele é justo com alguém. Ele não é parcial, ele é imparcial naquilo que diz a respeito de resultados. Nós, quando agimos com injustiça, colheremos injustiça. Quando nós agimos com justiça, nós colheremos justiça. Por isso, nós precisamos fluir e andar em atos de justiça, em atos que manifestam a glória, manifestam o poder, manifestam aquilo que o Senhor é, de fato, sobre a terra e aquilo que o Deus eterno deseja ser e como deseja ser adorado por cada um de nós. Então, 3 coisas básicas que impedem as bênçãos de Deus na sua vida é desvalorizar alianças com os homens de Deus e com o próprio Deus, ser influenciado por más notícias e por seduções mentirosas que, apesar de serem boas de se ouvir, são enganosas para o povo de Deus. E terceira característica de impedir as bênçãos de Deus é agir com injustiça para aqueles que têm uma aliança no reino de Deus e com você. Em cima dessa verdade, como então romper ciclos de maldição da nossa vida? Como destruir as maldições? Como arrancar a iniquidade? Como quebrar? Eu sinto uma revelação e um poder aqui de Deus para você que está acompanhando essa aula. Como romper ciclos de maldição na nossa vida? Aí na tela está algumas características rapidamente sobre como romper essas maldições. São elas: você deve sair da zona de conforto, da falsa segurança sair dessa falsa segurança que você está vivendo. A zona de conforto, ela revela uma falsa segurança para mim e para você.
Parece que está tudo bem, mas na verdade está indo tudo mal. A zona de conforto faz com que você viva de maldição em maldição. Muitas pessoas estão acomodadas, estão acostumadas nessa zona de conforto e essa zona de conforto está destruindo a vida delas. Por isso, saia, em nome de Yeshua HaMashiach, da zona de conforto, dessa falsa segurança que você vive. Segundo, abandone a forma antiga de pensamento. A palavra de Deus diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento e a nossa mente com a palavra de Deus. Renovar é viver o novo constantemente. Renovar é viver o poder de Deus todo dia, toda hora, de uma forma diferente. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque a cada manhã nós estamos sendo chamados para sair da zona de conforto, para sair da falsa segurança, para abandonar a forma antiga de pensar, a forma onde a religião te prendeu, aonde a tradição te prendeu, e para que manifeste em você o reino de Deus. Por isso, saia da zona de conforto, saia da falsa segurança e abandone a forma antiga de pensamento. Terceira característica para romper ciclos de maldição é mudar os seus costumes e mudar os seus hábitos. Quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia, muitas famílias se acostumaram e incluíram na sua vida os altares pagãos. Incluíram os costumes babilônicos, incluíram os costumes romanos. Nós vivemos uma decadência moral, física e espiritual por causa dos costumes romanos, gregos, babilônicos, que têm destruído o povo de Deus, que têm destruído os princípios do Deus eterno, têm destruído os princípios daquilo que é de fato a igreja deve ser. Por isso, você deve mudar os costumes e hábitos para a verdade e os costumes e hábitos que a palavra de Deus nos garante e nos ensina como ser de fato aquilo que nos levará a uma revelação, a uma ativação da nossa mente para as veredas antigas de Sião, para as verdades do Deus eterno. Outra característica para você romper ciclos de maldição é não ouvir a voz da serpente, os sons lá do Éden. Os sons lá do Éden devem ser apenas da voz de Deus eterno, não da serpente. Qual som você tem ouvido? Qual palavra você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? O som que você precisa ouvir é o som da sua voz, da voz de Deus, aliás, e da voz de Deus que ecoa na voz do teu apóstolo, na voz dos teus pastores, na voz da tua liderança. É essa voz que você precisa ouvir para romper ciclos de maldição. Vários são os sons, mas o som do céu deve ser entendido, discernido e vivido como verdade, para que ciclos de maldição sejam destruídos e rompidos. Outra característica para você romper ciclos de maldição é se arrepender. O arrependimento vem antes de toda e qualquer coisa. Arrependimento verdadeiro gera uma verdade espiritual na sua vida. Arrependimento verdadeiro gera uma transformação na sua casa, na sua vida, em todo aquilo que você precisa. Sexta característica para romper ciclos de maldição é entregar o que Deus te pedir. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não fluímos no reino de Deus, nós não fluímos como Deus deseja que nós venhamos fluir, por causa que dentro dos nossos corações ainda há Isaques, ainda há coisas que adoramos, que veneramos, que cuidamos e que damos mais importância do que a pessoa do Deus eterno. Pode ser um dom, pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma posição social, pode ser a conta do banco, eu não sei o que é, mas aquilo que Deus te pedir, você precisa entregar, você precisa liberar no altar. Aquilo que Deus te pedir, você precisa entregar, você precisa colocar Isaac no altar, você precisa colocar aquilo que é de adoração, acima de Deus, você precisa colocar no altar do Senhor, para que aí
Dessa forma, rompa um ciclo de maldição na sua vida. Sétima característica para romper ciclos de maldição é andar no tempo de Deus e viver os ciclos do Deus eterno. Andar no tempo de Deus é entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, no teu tempo. É voltar às veredas antigas, é voltar às veredas de Sião, é voltar ao relógio de Deus. Voltar e andar no tempo de Deus, andar no ciclo de Deus, é entender que o tempo Kairos de Deus revela e abre portais espirituais que manifestam em favor da nossa vida. Andar no tempo de Deus é lembrar das festas, é lembrar das festas bíblicas, é lembrar dos ponteiros do relógio de Deus, que é Israel. Andar no tempo de Deus é andar conectado com o som do céu. Andar no tempo de Deus é andar conectado com a direção e a revelação de portas espirituais que se abrem, de tempos espirituais que se abrem, de dimensões espirituais que se abrem no mundo, para que seja manifestada em nossa vida a vontade plena, absoluta do Deus eterno sobre nós. Então, para romper ciclos de maldição, você precisa sair da zona de conforto, sair da falsa segurança. Você precisa abandonar formas antigas de pensamento. Você precisa mudar costumes e hábitos pela verdade da palavra de Deus. Você não pode ouvir as vozes que vêm da serpente. Os sons que você tem que ouvir são os sons que vêm do céu apenas. Você deve se arrepender e entregar tudo que Deus te pedir no altar dele e andar na revelação do tempo Kairos de Deus, dos ciclos do Espírito, dos ciclos e tempos e estações que o Senhor mostra na palavra. Que esta aula tenha sido edificante para você, que tenha rompido no teu coração falsas verdades, que tenha destronado dentro do teu ser o impedimento de receber as bênçãos de Deus, para se revelar na sua vida a grande e maravilhosa luz de Deus, que traz à tona as verdades, que flui na sua vida as bênçãos do Eterno e que rompe ciclos de maldições contra a sua casa, a sua vida, a sua geração. Que o Senhor te guarde e te abençoe, e você pode nos ajudar a manter essas aulas ativas, manter esse ministério para abençoar você que está ouvindo essa aula. Você pode fazer uma oferta na conta da igreja para abençoar e ajudar a gente a manter essas aulas aqui ativas, para que nós tenhamos tempo e disponibilidade de tempo para liberar esse material para a sua vida. Neste vídeo tem todas as contas que você pode, com alegria, ofertar e de forma voluntária semear no nosso ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a presença do Deus Todo-Poderoso venha sobre ti hoje e eternamente, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Não esqueça, evangelhodepoder.com.br. Você encontra lá todas as coisas sobre o nosso ministério. Eu, apóstolo Miqueias Castrezi, junto com os pastores e toda uma equipe de liderança, está lá para te abençoar, para ser bênção e semear na tua vida. Em nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Um beijo no teu coração. Shalom de Cristo para você.